postagens deles no TikTok, postagem dele no Facebook, e claramente o cidadão, o Francisco Vanderlei, ele não estava com suas faculdades mentais em ordem. Num dos prints do WhatsApp, ele rejeita os extremos e fala de Lula e fala de Bolsonaro, desejando o pior para ambos, e culminou nessa loucura. Teve problemas na pandemia, teve confusões. Claramente ele não tinha suas faculdades mentais em ordem, Luiz e Bruno Araújo. Vai lá, Bea. Bruno, ainda trazendo mais informações, ele estava com a casa alugada em São Paulo. Informações estão sendo fornecidas agora pela polícia numa coletiva. São Paulo ou Brasília? Oi? Brasília ou São Paulo? Perdão, Brasília. Com a casa alugada em Brasília, e a PF foi lá fazer algumas verificações, e numa gaveta em que a polícia foi realizar com a ajuda de um robô a verificação, a investigação, a gaveta explodiu. As bombas eram de fabricação artesanal, segundo informações da polícia, mas todos com alto grau de lesividade. E há uma informação, inclusive, publicada pela Daniela Lima, jornalista do Grupo Globo, em conversa com a ex do autor do atentado. Ela afirma que a intenção do indivíduo era matar o ministro Alexandre de Moraes. O autor do atentado, inclusive, ele havia estado em Brasília em um outro momento, chegou, inclusive, a entrar no STF, percorrer salas, tirou foto no plenário do STF. Então, isso mostra que ele premeditou o ataque. E aí, ontem teria tentado entrar no STF mais uma vez, não teve esse acesso, porque a segurança, inclusive dos poderes, ela teria sido ampliada em certa medida em função do 8 de janeiro, e tentou entrar, não foi possível. E aí foi quando ele praticou o ato em relação à estátua, quando ele jogou a primeira bomba na estátua. Depois disso, ele se abaixou, colocou uma bomba no chão, encostou a cabeça e explodiu. E ele, tanto como o Bruno pontuou aqui, o corpo só foi retirado agora no início da manhã, pelo fato de ele estar com outros explosivos em seu corpo. Havia diversos explosivos no carro que ele havia chegado ao local, e havia a preocupação de encontrar outros explosivos em outras áreas, o que de fato acabou acontecendo. A polícia demorou um pouco mais do que o normal para realizar esse trabalho, porque eles estavam, entre outras coisas, tentando preservar vestígios daquilo que estava sendo detonado para proceder com a investigação. Olha, a investigação ela tem que ser minuciosa. A área ficou isolada, Luiz, de forma correta, tá? A polícia precisa investigar a vida dele completamente, Luiz. Inclusive, se há possibilidade de ter mais pessoas participando disso. Porque você, gostando ou não de Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro ministro do STF, ou de quem ocupa a cadeira agora de presidente da República, o atentado, ele é contra uma autoridade de um poder do país, Luiz. E a gente não pode assistir no Brasil o que a gente assiste em partes do mundo. Nós não podemos permitir, por causa de política. Claramente ele tinha problemas, claramente, mas isso não impediu dele ter acesso ao STF, não impediu dele participar de outros eventos, e não impediu dele ontem ter tentado. Já imaginou se ele conseguisse atingir algum objetivo dentro da mente dele? Entendeu? Então, assim, isso precisa ser muito bem investigado, e a politização disso é um erro. Linkar isso a A ou B é um erro, porque claramente ele tem frases de efeitos para ambos os lados, e ele fala em uma delas que abomina o extremismo, que o extremismo está acabando com o país, Luiz Henrique. Porque as redes sociais tá cheio já, Luiz, de sentenças, de condenações, tá cheio até de verdades que não existem em relação a esse caso. Bruno, só para complementar, nas postagens feitas por ele, que foram elencadas aqui, ele afirmou ainda que haviam bombas escondidas nas casas do vice-presidente Geraldo Alckmin, dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Ele teria convocado em uma das postagens os leitores para uma revolução que teria início em 15 de novembro, no caso amanhã. Comparou a Polícia Federal, a Gestapo e a SS, e pediu a Donald Trump que enviasse uma operação Storm. Gestapo e SS eram forças
de polícia e militares do nazismo, né? A Gestapo, no caso da União Soviética, e a SS da Alemanha nazista. Dirigiu-se a generais Freire Gomes e Tomás Paiva, ex e atual comandante do Exército, para que ficassem ao lado do povo e, se por acaso for decretado estado de sítio, do contrário, a inteligência vai entrar em ação. Dirigiu-se ao diretor da ABIN, afirmando que os discípulos guerreiros da divindade estariam em toda a América Latina. A gente está diante de mais um lunático que entra para a história recente do Brasil. É óbvio que muita gente tem se apressado desde ontem a politizar o processo, como, por exemplo, eu vejo sempre a manchete, candidato a vereador pelo PL. E aí eu fui dar uma olhada para ver quando é que ele foi candidato. Ele foi candidato em 2020, ou seja, ele foi candidato antes até do bolsonarismo ganhar as hostes do Partido Liberal. É porque o print dele, candidato a vereador pelo PL, a esquerda começou a usar ontem à noite. Logo após descobrirem a identidade do cidadão, que foi em torno de 1 hora depois, que o Jornal da Band, que foi primeiro que entrou com essa notícia ao vivo. A primeira bomba foi 20h30, né? Certo. Só depois que veio o Globo News e Jornal Nacional, o Jornal da Band foi o primeiro. 60 minutos depois já estava a identidade do cidadão nos grupos policiais e o pessoal da esquerda já com print dele dizendo que ele tinha sido candidato a vereador pelo PL em 2020. Só esqueceram justamente isso, que em 2020 Bolsonaro nem do PL era. Eu acho que tem muita pressa no Brasil, né? A gente tem uma pressa de resolver as coisas e a gente esquece, às vezes tem pressa de mais ou pressa de menos. Estamos diante de um lunático, obviamente que já há quem diga que é o Adélio Bispo da direita. Adélio Bispo que impôs uma facada ao então candidato presidente Bolsonaro e que segue preso não, ele segue